Neste vídeo eu vou te contar o que você precisa saber para fazer a sua primeira observação astronômica do céu. Olá, céus abertos para você, eu sou o Vinícius, esse é o segundo de Arco, e nesse vídeo eu vou te contar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo que eu apliquei para fazer as minhas observações e quais são as minhas recomendações para você começar a fazer a sua observação astronômica do céu ainda hoje. Vamos lá! E a primeira coisa que você precisa fazer para ter uma observação do céu adequada é aprender a se localizar. E aprender a se localizar no tempo e no espaço. Você já sabe identificar os pontos cardeais? Consegue explicar agora, se eu te perguntar aí onde você está assistindo esse vídeo, para onde que fica o leste, para onde que fica o oeste, você saberia me dizer? E o norte e o sul? Saber isso vai ser um grande facilitador. E a segunda coisa que você não pode deixar de jeito nenhum é o seu like. Curte o vídeo, se inscreve no canal, cada apoio é muito importante para a gente e faz a gente sentir esse apoio para fazer mais vídeos, para trazer mais informação, mais comunicação para vocês. Então, nos dá aí essa força e vamos lá. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai trazer aqui. Depois de você aprender a se localizar, você precisa descobrir e conhecer o que tem no céu. Aprender o que é um aglomerado estelar, o que é uma constelação, o que é um planeta, se juntar até a um clube de astronomia para fazer isso, participar de fóruns na internet e tem também, é claro, o meu e-book Conhecendo o Sistema Solar, que vai mostrar para você tudo o que tem de mais importante, de mais relevante no Sistema Solar, desde a nossa estrela que é o Sol, até os planetas, os asteroides e tudo mais que tiver relevância do ponto de vista astronômico aqui no Sistema Solar, você vai encontrar nesse e-book. E eu particularmente utilizei uma técnica que no momento eu não sabia, mas quando eu comecei a analisar todos os meus passos, eu descobri exatamente como que foi e eu vou contar isso para você agora. E essa técnica, esse método, eu chamei de método Sirius. E a primeira coisa é sistematizar a informação. Eu sistematizei a informação. Eu organizei o conhecimento sobre astronomia que eu comecei a adquirir. Eu estudei muito sobre astronomia. Comecei do básico mesmo, não sabia nada e fui me aprofundando à medida que eu ia estudando mais. E esse aprofundamento, esse estudo contínuo, ele é muito importante. Eu descobri que eu mantinha muitos conceitos, muitas concepções extremamente equivocadas sobre o céu. Justamente porque eu fui descobrindo o que cientificamente eram essas coisas e isso foi me ajudando a compreender melhor o céu. E para você, além do meu e-book, é claro, eu vou recomendar o site do Observatório Astronômico da UESC, que é, na verdade, uma caixa repleta de recursos que você pode ir lá investigar, você pode apertar lá as opções, ver cursos também, ver recomendações de livros. Muito daquele material ali, eu posso testar para você que é um material de excelente qualidade, porque eu participei desse elencar de materiais para levar para lá, para aquele site. Então, eu posso dizer com propriedade da qualidade daqueles materiais, porque eu participei da equipe que minerou toda aquela riqueza de conteúdo que está lá também. E depois que eu sistematizei a informação, uma coisa muito bacana que eu fiz foi construir a minha rede de apoio. No meu caso, o professor Julius e o professor Kerber foram pessoas espetaculares. Eles são doutores na área de astronomia e astrofísica. Eles possuem um conhecimento vasto e bem qualificado sobre o assunto e são pessoas que não ficam retendo o conhecimento para si, eles compartilham, isso é muito bacana. Por isso e por muitas outras coisas, eu vou ser muito grato a eles para sempre e eu quero deixar aqui o registro. Julius, Kerber, vocês moram aqui no meu coração. E eu mencionei eles dois, mas toda a equipe do Observatório Astronômico da UESC me acolheu naquele momento, quando eu cheguei.
me ensinou, a gente começou a participar de um monte de ação, um monte de exposição. A gente começa a perceber que a astronomia não é só o conhecimento científico, mas também são os conhecimentos culturais, os conhecimentos plurais que cada povo possui, que vai atribuir a esse ou aquele objeto que na ciência tem uma caracterização muito clara e eu vou chamar de universalizado também, as peculiaridades de cada perspectiva. Inclusive eu criei no WhatsApp um grupo para falar sobre astronomia. Na verdade é um grupo de comunicação desse mesmo canal aqui, mas a gente vai acabar eventualmente falando sobre astronomia em um evento ou outro. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então se você quiser seguir aí com a gente pelo WhatsApp também, sinta-se à vontade e eu lhe convido a participar do nosso grupo, para você construir também e participar da nossa rede de apoio, dessa comunidade que é muito importante para mim e eu sei que vai ser muito importante para esse começo da caminhada sua na astronomia. Bom, e aqui eu iniciei o uso de softwares, depois de já ter construído uma rede de apoio muito bacana e de ter estudado, vamos dizer, rigorosamente esses conteúdos mais introdutórios e ir me aprofundando com o tempo sobre astronomia. E eu iniciei aqui não só a manusear os softwares, mas também a incluir esses softwares nas minhas observações. Como eu já tinha estudado, já tinha muito conhecimento, mesmo que muito conhecimento básico, é evidente, na área, quando eu comecei a manusear os aplicativos, minha mente fez assim, foi muito maneiro. E essa associação que eu fiz entre estudar a teoria e depois aplicar a prática foi um negócio muito importante, porque na verdade eu, antes de fazer esse uso de softwares como o passo 3, eu meio que antecipei esse momento. Então, logo quando eu comecei a estudar sobre astronomia, eu fui lá e comecei a utilizar muitos softwares. E um desses softwares é o Universe Sandbox. É extraordinário, é muito bacana. Só que aconteceu um negócio muito curioso. Por quê? Acontecia reuniões do Clube de Astronomia do Observatório Astronômico da UESC. E eu estava mostrando esse software para o pessoal lá do clube. E acabou a reunião, o professor Leandro Kerber entrou. E eu todo empolgado, né? Porque quando a gente está começando e tal, a gente quer mostrar para os nossos professores o quanto que a gente sabe, o quanto que a gente aprendeu. E calhou muito bem de eu mostrar a seguinte situação. Eu cheguei para o professor e falei: Ô Leandro, olha só, esse simulador aqui é muito bacana. Ele é um simulador do sistema solar, mas a gente consegue manipular aqui, colocar uma estrela para um lado, para o outro, botar algum cometa aqui, chocar planetas e tal. E eu descobri um recurso que dá para fazer, dá para explodir estrelas. Então a gente consegue ver como que vai ser a supernova do Sol. Quando eu falei a supernova do Sol, aí Leandro me olhou assim com a cara de quem tá meio assustado, né? E eu percebi que alguma coisa estava diferente nele. Ele falou assim: pô Vinícius, que bacana esse aplicativo aí, mas deixa eu te contar um negócio. O Sol ele não vai se acabar em uma supernova. O evento apocalíptico do Sol vai ser um outro evento, mas não uma supernova. Eu acho que vale a pena você estudar um pouco mais para você compreender mais ou menos do que eu estou falando. Isso foi quando eu estava sistematizando a informação, quando ocorreu esse episódio. Aí eu parei de manusear os softwares, dei um tempo, fui me aprofundando naquela sistematização da informação, fui me aprofundando cada vez mais na minha rede de apoio e depois, quando eu me senti mais pronto, eu voltei a utilizar os softwares como o Universe Sandbox. Aí eu efetivamente uni a teoria com a prática, porque já com um conhecimento mais adequado, né, do ponto de vista científico, do que os softwares tinham à minha disposição e como que eu podia manusear eles, aí foi um negócio assim, muito bacana, porque a minha evolução foi bem rápida, eu posso dizer. Porque eu toda noite estava observando o céu, seja
seja na cidade que eu morava lá com meu pai e com minha irmã, em Floresta Azul, seja lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, seja aqui em Itabuna, seja lá em Ilhéus, em um monte de canto, todo lugar que eu ia, que tinha um céu noturno estrelado, eu estava olhando, estava analisando, estava tentando descobrir qual era a estrela, quais eram as constelações, e aquilo ali foi sempre muito bacana para mim. E para finalizar, eu simplesmente repeti, ou seja, eu continuei estudando, continuei mantendo a rede de apoio, continuei utilizando o software e ia utilizando esses softwares como um auxiliador para eu estudar um pouco mais os fenômenos, os corpos astronômicos, e isso foi me dando mais alegria, mais ânimo para estudar cada vez mais. E é um ciclo que se repete. E um negócio muito bacana aconteceu, que eu fiquei com esse negócio marcado comigo, depois de toda essa vergonha que eu passei lá com o Kerber, né, e tal. Aconteceu um evento lá no Observatório Astronômico no comecinho de 2020, tô falando de janeiro, né, antes de a gente parar tudo por causa da pandemia. E nesse evento eu estava como responsável pela observação com os telescópios. E nesse dia tinha ido lá uma equipe de uma cidade vizinha chamada Vitória da Conquista para ver o que a gente tinha de material e tal, que eles estavam querendo implantar alguns recursos lá, como o de realidade virtual, simulações e afins. E depois deles verificarem do ponto de vista tecnológico os recursos que estavam à disposição do Observatório Astronômico da UES naquele momento, durante a noite aconteceu a observação e eu estava lá. E o que aconteceu? Eu estava lá com a minha ponteira, com o telescópio, então eu apontava para o telescópio, eu apontava com o telescópio, ia com a ponteira e dizia, olha, isso aqui é tal coisa e tal. Apontava, olha só, aqui tem uma constelação, não sei o que, bababá, tem essa constelação, tem aquela. E eu percebi que tinha um rapaz que estava com um software no celular, né, e ele estava apontando aqui e tal. E eu falava aqui, ele olhava para o céu e vinha para cá e mexia aqui. E ele ficava assim, eu falava lá, e ele aqui no celular, não sei o que, olhava, me passava um lado e ficava com aquele semblante meio assim, confuso. E em um determinado momento aconteceu um negócio que eu guardo com muito carinho, que esse rapaz estava meio perdido aqui, né? Ele chegou e falou bem assim, olha, poxa, o software é bacana, mas eu gostaria muito de aprender a manusear ele. E quando ele falou isso, logo em seguida, uma mulher que não estava falando com o rapaz naquele momento, mas ela estava meio que contemplando o céu naquela hora, quase que cortou o que o cara estava falando e disse o seguinte, aí, abre aspas, foi mais ou menos assim, eu não quero aprender o que tem aí nesse software, não. Eu quero ser igual esse rapaz aí. E apontou para mim. Nesse momento eu fiquei extremamente feliz, né? Eu agradeci. Eu me lembrei de como que foi que eu tinha começado, né? Que foi através de muito estudo, todos esses passos que eu acabei de mencionar para você aqui. Então eu sei que isso faz sentido e que isso fez muita diferença para mim. Não apenas porque eu fui reconhecido como alguém que sabia, mas que eu consegui passar o meu conhecimento de maneira simples, de maneira clara, de maneira objetiva para as pessoas que vinham até mim ou que estavam no mesmo ambiente que eu e gostariam de aprender um pouco mais sobre astronomia. E isso é gratificante, é muito bacana. Só que eu tenho um recado muito importante para você, que é o seguinte: você não precisa de validação científica para observar o céu. Eu estou falando isso porque você pode simplesmente sair aí na sua casa sem fazer nada disso que eu fiz, olhar para cima, ver um conjunto de estrelas e falar assim, poxa, aquilo ali me lembrou alguma coisa e eu vou chamar aquele conjunto de banco, vou chamar de xícara, vou chamar de guepardo, enfim, você pode nomear da maneira como você deseja. O que eu apresentei para vocês é uma maneira universal de observar e compreender o universo, de descobrir como que os astros e estrelas, as constelações, são chamadas oficialmente na perspectiva científica. Então, é para isso que eu vim apresentar para você.
uma maneira simples, uma maneira fácil, uma maneira adequada de aprender um pouco mais sobre ciência, sem você precisar sair de sua casa ou sair da sua região, né? Você precisa sair de sua casa para olhar o céu. Mas assim, é muito simples, tá? É bem tranquilo e eu recomendo que, se você quiser conhecer essas constelações de acordo com a União Astronômica Internacional, conhecer os aglomerados estelares, conhecer galáxias, saber algumas definições mais básicas sobre isso, através desse método que eu acabei de mencionar aqui nesse vídeo. Eu cheguei a mencionar aqui nesse vídeo que eu utilizei uma ponteira laser para ajudar as pessoas a enxergarem aquilo que eu estava comentando. E eu fiz um vídeo review sobre uma ponteira laser que eu acho que vale muito a pena que você veja. Então vê aqui esse vídeo review e até logo. Céus abertos para você.